Olá! Quem usa a internet com frequência já deve ter percebido uma coisa: os mecanismos de busca estão bem diferentes. Aquela antiga lista de links está aos poucos dando lugar a respostas diretas, que aparecem no topo da página, muitas vezes criadas por inteligência artificial. Hoje, a gente vai desvendar o que está por trás dessa transformação. Bom, vamos mergulhar nisso. Dê uma olhada. À esquerda a gente tem o passado, a clássica página com 10 links azuis. A busca funcionava como um grande diretório, uma lista de documentos, e o trabalho de clicar e encontrar a informação era todo nosso. Agora, olha para a direita. É o presente. Uma resposta direta, um resumo gerado por IA ali na hora. A busca deixou de ser um diretório para se tornar o que chamam de motor de respostas. E isso, claro, muda completamente a nossa forma de interagir com a informação. E essa transformação toda nos leva a pensar numa citação lá de 1983 do filósofo da informação Patrick Wilson. Ele disse: "Tudo o que sei do mundo é o que os outros me disseram." Isso nos obriga a fazer uma pergunta importante. O que significa para o nosso conhecimento quando o que os outros nos dizem é cada vez mais gerado por uma inteligência artificial? Para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa olhar o que está por trás dos panos, os cérebros da operação. Basicamente, existem duas tecnologias centrais que estão impulsionando essa nova era da busca: os gráficos de conhecimento e os modelos de linguagem de grande escala. Primeiro, vamos falar do gráfico de conhecimento, ou KG. A melhor forma de pensar nele é como uma gigantesca enciclopédia digital de fatos. Só que ele não apenas armazena informações soltas, ele entende as relações entre pessoas, lugares e coisas. É como se fosse a espinha dorsal de fatos que ajuda os buscadores a entender o mundo real de forma estruturada. E aí, do outro lado, a gente tem os modelos de linguagem de grande escala, os famosos LLMs. Se o KG é a enciclopédia, o LLM é o conversador fluente. Ele foi treinado com uma quantidade absurda de texto, e por isso, ele é mestre em gerar uma linguagem que soa humana, que é coerente. Basicamente, ele é um especialista em prever qual é a próxima palavra ideal numa frase, mas, sozinho, ele não tem conhecimento sobre fatos específicos ou atuais. Então, o ponto crucial é este aqui, olha só. O gráfico de conhecimento armazena os fatos. Ele sabe o que é. Já o modelo de linguagem de grande escala gera o texto fluente. Ele sabe como dizer. São tecnologias que se completam de uma maneira muito poderosa. Uma tem os fatos verificados, a outra a habilidade de comunicar esses fatos. E isso nos leva à colaboração que une esses dois mundos. Uma técnica conhecida como geração aumentada por recuperação, ou, para facilitar, RAG. É aqui que os fatos e a fluência finalmente começam a trabalhar juntos de verdade. Porque o desafio técnico era exatamente este, certo? Como é que a gente une fatos atualizados, verificados, com essa capacidade de gerar uma linguagem que soa supernatural e fluente? Ou, colocando de outra forma, como dar acesso à enciclopédia para aquele conversador eloquente e em tempo real? A resposta é o HeyGA. É a técnica que permite a um LLM acessar e incorporar informações de fontes de conhecimento externas e atualizadas, como um gráfico de conhecimento, antes de gerar uma resposta. É o processo que conecta o conversador à enciclopédia no momento exato em que a pergunta é feita. E o processo é bem lógico, funciona em 3 passos. Primeiro, uma pergunta é feita. Segundo, o sistema busca na sua base de conhecimento os documentos e os fatos mais importantes para responder aquela pergunta. E em terceiro, o LLM pega todas essas informações que foram recuperadas e sintetiza tudo numa única resposta, coesa e bem escrita. Agora, é bem interessante notar que o RAG, apesar de ser muito poderoso, não é perfeito. Os LLMs tendem a confiar nas informações que eles recuperam, mesmo que elas tenham erros ou sejam fake news. Eles também podem ficar confusos se encontrarem documentos que se contradizem. E, talvez o mais crítico, quando eles não encontram nenhuma informação relevante, às vezes eles tentam criar uma resposta em vez de simplesmente admitir que não sabem. Bom, e tudo isso nos leva ao chamado SEO semântico. Aqui, um ponto muito importante. O objetivo não é dar dicas de como otimizar sites ou conteúdo, de forma alguma. A ideia é simplesmente entender o mecanismo que está funcionando por trás das buscas que a gente faz todos os dias. O grande objetivo da busca semântica é ir muito além de combinar palavras-chave. Trata-se de entender a intenção por trás da pergunta e o significado contextual da busca. O sistema não está só procurando por palavras iguais, ele está tentando de fato compreender o que se quer saber. E este novo cenário da busca tem algumas características bem claras.
O foco mudou para entidades, ou seja, coisas do mundo real, não só sequências de texto. O contexto da pergunta inteira se tornou a chave para entender a intenção. A prioridade passou a ser fornecer respostas diretas e não apenas uma lista de fontes. Em resumo, os mecanismos de busca estão, de fato, se tornando motores de resposta, ferramentas que constroem conhecimento sob demanda. Então, se há uma ideia que resume toda essa análise, é esta. Estamos vivendo uma mudança fundamental. Saímos de um modelo focado em encontrar documentos para um modelo que constrói respostas. Estamos passando de recuperar informações sobre documentos para receber a informação que foi registrada neles, só que de forma direta e sintetizada. Isso nos deixa com uma pergunta final que talvez seja a mais importante de todas nessa nova era. Se as respostas que a gente recebe são geradas e sintetizadas a partir de inúmeras fontes, de um jeito automatizado, quem, afinal de contas, é o autor? Uma questão para a gente refletir.